Você conhece a história da franquia Mega Man? Vem comigo, porque hoje nós vamos conversar bastante sobre a história dessa franquia incrível, desde o começo, lá em 1987 até os dias de hoje. Então vem comigo. Mega Man 1 foi lançado em 1987, mas para que a gente possa entender a história melhor, eu vou contar a história que já está estabelecida hoje em dia. Eu já vou contando tudo que foi adicionado no enredo ao longo dos anos, e não a história de 1987. A história começa girando em torno de dois amigos que fazem faculdade juntos, Thomas Light e Albert Wily. Os dois sempre foram os alunos mais inteligentes da classe. Thomas Light era sempre o aluno número 1 e o queridinho de todos, e Wily sempre ficava em sua sombra, sempre ficando em segundo lugar em tudo. Esse fato foi desgastando a amizade dos dois. Thomas e Albert trabalhavam em dois projetos. O Thomas trabalhava numa pesquisa para fazer robôs com pensamento independente, e o Albert trabalhava num sistema que ele chamou de Double Gear. A gente traduz para dupla engrenagem. Um sistema que aprimorava consideravelmente a velocidade e o poder dos robôs. O Thomas acreditou que esse sistema fazia os robôs irem além de seus limites, podendo ser perigoso para seus circuitos internos. Albert e Thomas disputavam no comitê para que suas pesquisas pudessem ser financiadas, e o comitê acabou escolhendo a pesquisa do Thomas. Albert ficou enfurecido e a amizade dos dois acabou ali. Em seu momento de fúria, Albert descartou seu protótipo da dupla engrenagem. Thomas pegou e guardou. Eventualmente os dois graduaram juntos, sempre com Thomas Light, agora Dr. Light, levando mais crédito por tudo. Dr. Light fundou seu próprio laboratório, porque Light sempre quis ajudar a humanidade com seus projetos. Ele construiu uma série de robôs domésticos e robôs para serviços civis e serviços pesados. Algum tempo depois ele construiu um robô humanoide com uma inteligência artificial muito mais avançada que os robôs anteriores, Proto Man. O Proto Man, por ser um protótipo, não havia sido completado ainda. Ele excedeu as expectativas do Dr. Light em vários pontos, mas o Light descobriu que o Proto Man havia um problema no seu núcleo de energia, o que faria com que ele parasse de funcionar eventualmente. Dr. Light queria consertar o problema do Proto Man, mas o Proto Man era muito independente e pensava que o Dr. Light ia aproveitar do momento do conserto para alterar a personalidade dele, porque a personalidade do Proto Man era de um garoto muito rebelde. O Proto Man se recusou a submeter ao conserto e fugiu. Dr. Light ficou triste e acreditava que sua criação ainda voltaria um dia, mas muitos dias se passaram e Light acreditou que Proto Man realmente havia morrido. O Proto Man vagou pelo mundo sozinho, até que o Dr. Wily encontrou ele caído, quase morrendo. O Dr. Wily havia construído seu próprio laboratório, ou fortaleza, no Oceano Pacífico depois que terminou sua faculdade, e já havia planos de dominação mundial. Assim, consertou o núcleo de energia do Proto Man, e ainda fez algumas modificações, transformando ele num robô de combate, e para esconder sua identidade do Dr. Light, colocou um óculos escuro nele. O Dr. Light, aprendendo com seus erros com o Proto Man, construiu dois robôs que seriam irmãos, Rock e Roll. O Rock seria o assistente de laboratório do Dr. Light, e a Roll faria as tarefas domésticas. Como esses dois robôs funcionaram perfeitamente, Light construiu mais 8 robôs industriais, para serem usados em construções e serviços públicos. Cutman, um robô lenhador. Gutsman, um robô de construção. Iceman, um robô para exploração em temperaturas extremamente frias. Bombman, um robô para aterramento e demolições. Fireman, um robô para descarte de resíduos. Elecman, um robô para supervisionar e controlar usinas elétricas. Timeman, um robô para pesquisa sobre viagem no tempo. E Oilman, um robô para manutenção de máquinas. Dr. Wily ficou com inveja do Dr. Light, porque somente os trabalhos do Dr. Light recebiam crédito, e Dr. Wily era sempre esquecido. Então Dr. Wily rouba todos os robôs do Dr. Light e reprograma para servirem a ele. Ele só não roubou o Rock e a Roll, porque acreditou que esses dois robôs não iam servir de nada para ele. O Rock, tendo um senso de justiça muito forte, voluntariamente se oferece para se tornar um robô de combate para deter o Dr. Wily. Dr. Light inicialmente não concorda, mas não tem escolha. Então Dr. Light implanta em Rock seu projeto chamado de Mega Buster. Rock, então inspirado pelo nome da sua arma, decide se chamar Mega Man.
Daquele dia em diante, Mega Man lutou contra o crime e protegeu a humanidade. Mega Man luta com os robôs reprogramados pelo Dr. Wily e os destrói. Mega Man então parte para a fortaleza do Dr. Wily no Oceano Pacífico para derrotá-lo de uma vez por todas. E é o que acontece. Dr. Wily então implora por perdão e misericórdia e Mega Man concede. Mega Man então vai embora e encontra o Dr. Light Row em casa. A história de Mega Man 2 é muito simples. Se passa um ano após Mega Man 1 e Dr. Wily volta para se vingar. De alguma forma ele construiu mais uma fortaleza e também 8 robôs próprios, criados exclusivamente para destruir o Mega Man. Esses robôs são Metal Man, Air Man, Bubble Man, Quick Man, Crash Man, Flash Man, Heat Man e Wood Man. Mega Man destrói todos e parte em direção ao Wily mais uma vez, que misteriosamente vira um alien. Mega Man derrota o alien, que revela ser um holograma controlado pelo Dr. Wily. Ele pede misericórdia mais uma vez e Mega Man concede mais uma vez. Algum tempo se passa depois de Mega Man 2 e Dr. Wily aparece para o Dr. Light, dizendo que mudou e que não vai mais se dedicar à vida no crime. Dr. Light então recebe ele em seu laboratório para trabalharem juntos. Assim, eles construíram um robô gigante chamado Gamma, um robô feito para manter a paz no mundo. Porém, para terminar a construção do Gamma, eles precisariam de alguns elementos de energia, e então 8 robôs foram criados para coletar esses elementos de energia. Os robôs são Needleman, Magnetman, Gemini Man, Hardman, Topman, Snakeman, Sparkman e Shadowman. Porém, após a coleta dos elementos, os robôs acabam saindo de controle e Mega Man vai atrás deles para derrotá-los e pegar de volta os elementos. O que Mega Man faz? No meio do caminho, Mega Man acaba encontrando o Proto Man, que está usando um nome falso, Breakman. Mas no final do jogo é revelado que ele é Proto Man e que ele é irmão de Mega Man. Logo depois que Mega Man traz todos os elementos de volta, Dr. Wily rouba o Gamma e planeja usá-lo para dominar o mundo. De novo, Mega Man derrota Dr. Wily pela terceira vez, mas dessa vez uma parte do teto da fortaleza de Wily cai em cima do Dr. Wily, fazendo a gente acreditar que dessa vez o Dr. Wily morreu. O Dr. Light recebe uma mensagem de um cientista russo, Dr. Mikhail Cossack, dizendo que está cansado de ser ignorado e desafiando o Dr. Light para um campeonato, para verem de quem são os melhores robôs. Então os robôs do Dr. Cossack começaram a atacar a cidade e Mega Man foi atrás deles para pará-los. Esses robôs são Brightman, Toadman, Drillman, Furrowman, Ringman, Dustman, Diveman e Skullman. E Mega Man, como sempre, derrota os 8. Mega Man então parte para a fortaleza do Dr. Cossack para confrontar ele. Depois de derrotá-lo, Mega Man descobre que as coisas não eram o que pareciam. Dr. Cossack foi forçado a atacar Mega Man porque sua filha, Kalinka, havia sido sequestrada por Dr. Wily, que não havia morrido no último jogo. Proto Man então trai Dr. Wily e resgata Kalinka, entregando ela para o seu pai. Assim, Mega Man vai atrás de Wily mais uma vez e o derrota mais uma vez. Mas dessa vez o Dr. Wily consegue escapar. Alguns meses se passam após Mega Man 4 e Mega Man descobre que Dr. Light foi sequestrado por ninguém menos que Proto Man, que surpreendentemente havia ajudado os heróis no jogo anterior. Proto Man possui um grupo de 8 robôs que irão atacar a cidade. Esses robôs são Gravity Man, Wave Man, Stone Man, Gyro Man, Star Man, Charge Man, Napalm Man e Crystal Man. Mega Man, como sempre, parte para derrotá-los. Depois disso, Mega Man parte para a fortaleza do Proto Man para confrontá-lo por suas ações estranhas. No começo, Mega Man não está lutando para valer, porque está com medo de machucar Proto Man. Porém, um outro Proto Man aparece, este sendo o Proto Man verdadeiro. Ele então revela que o robô que Mega Man estava lutando era na verdade o Darkman. E então o Mega Man o derrota facilmente. Após isso, o Dr. Wily aparece e se revela ser o criador do Darkman, e que está com o Dr. Light preso em sua fortaleza. Mega Man então parte mais uma vez para derrotar o Dr. Wily, o que também acontece. Mas a fortaleza então começa a desabar e Mega Man segura o teto para não ser esmagado junto com o Dr. Light. Dr. Wily aproveita esse momento e escapa. Proto Man então resgata Mega Man e o Dr. Light.
um evento chamado Primeiro Torneio Anual de Robôs é anunciado. O organizador é um bilionário intitulado Mr. X. Não é o do Resident Evil. Dr. Light não participa porque ele não gosta de violência, mas ele observa o torneio. Tudo parece correr bem durante o torneio, mas quando o torneio finalmente chega nos 8 finalistas, Mr. X aparece e reprograma todos eles e revela que irá usá-los para dominar o mundo. Estes 8 finalistas são Blizzard Man, Centaur Man, Flame Man, Night Man, Plant Man, Tomahawk Man, Wind Man e Yamato Man. Mega Man então parte para derrotar os 8 robôs e o Mr. X. Como esperado, Mr. X era apenas um nome falso para o arqui-inimigo do Mega Man, Dr. Wily. Mas dessa vez as coisas tomam um rumo diferente. Wily não consegue escapar e é capturado por Mega Man. Então o velho é enviado para a prisão por todos os seus crimes. Dr. Wily não era besta. Ele sabia que eventualmente seria preso, então já havia elaborado seu plano de fuga antes mesmo de entrar na prisão. Ele criou 4 robôs de resgate, estes sendo Freezeman, Junkman, Burstman e Cloudman, e os manteve escondidos. Esses robôs possuíam uma programação especial. Se eles não recebessem nenhuma informação ou atualização durante um prazo de 6 meses, eles despertariam e iriam procurar pelo doutor, e é o que acontece. Eles então partem e encontram o Dr. Wily na prisão, e como esperado, tiram ele de lá. Mega Man, quando chega no local, se depara com Bass, um robô humanoide, e Treble, seu cachorro robô, ambos criados por Dr. Wily para imitarem o próprio Mega Man e o seu cachorro robô, Rush. O Bass foi criado com base numa pesquisa conduzida em Mega Man, com o objetivo de aumentar o poder dele. O objetivo de Bass é se tornar o robô mais forte de todo o mundo. Mega Man e Bass se enfrentam brevemente e Bass fica impressionado com o poder de Mega Man. Bass diz que está tentando deter o Dr. Wily também e diz que Mega Man talvez não precise de sua ajuda. Depois de derrotar os 4 robôs do Wily, Mega Man descobre que o cientista está atacando o Museu dos Robôs e roubou o Gutsman, aquele do Mega Man do museu. Mega Man corre atrás de Wily, mas é forçado a lutar com mais 4 robôs. Esses sendo Springman, Slashman, Shademan e Turboman. No meio do caminho, Mega Man encontra Bass, ferido após uma luta. Ele então leva Bass para o Dr. Light para consertá-lo. Mas quando Mega Man retorna para o laboratório, ele vê que Bass danificou o laboratório e também roubou as plantas de um projeto de super adaptador, que seria para Mega Man e Rush. Dr. Wily então aparece na tela e revela que Bass e Treble são suas criações. Mega Man então parte para o castelo do Wily mais uma vez para derrotá-la. No caminho ele encontra Bass novamente, que usou o projeto de super adaptador do Dr. Light. Mesmo aprimorado, Bass não conseguiu derrotar Mega Man. Mega Man então encontra o Dr. Wily e o derrota, como de costume. E também, como de costume, Wily implora por misericórdia. Mas Mega Man, cansado dos problemas que Wily sempre causa, aponta sua arma para o Doutor e diz que não confia nele, e vai fazer algo que deveria ter feito anos atrás. Ou seja, matar o Dr. Wily. O doutor lembra que robôs não podem machucar humanos. A partir daqui, a história tem 2 versões, a japonesa e a americana. Na versão japonesa, Mega Man abaixa sua arma e fica em silêncio. Mas na versão americana, Mega Man diz: "Eu sou mais do que um robô. Morra, Wily." Então o castelo começa a desabar e Mega Man não consegue atirar em Wily. O Bass e o Treble resgatam o Dr. Wily e Mega Man vai embora, atormentado pelo que aconteceu. Durante uma batalha com Bass, Mega Man é chamado para investigar uma ilha onde caiu um meteoro. Chegando lá, ele encontra o Dr. Wily saindo da cratera, que revela que aquela ilha era sua base, e foge da cratera levando uma esfera de energia roxa. Mega Man não consegue capturar o Wily, mas encontra um robô danificado na cratera e o leva para o conserto no laboratório do Dr. Light. Mega Man então é informado que o Dr. Wily está novamente atacando, mas dessa vez não só a cidade, mas vários lugares diferentes no mundo todo. Esses robôs que estão atacando são Tengu Man, Clown Man, Frost Man e Grenade Man. Quando o Mega Man derrota esses robôs, ele encontra cápsulas daquela mesma energia roxa que o Dr. Wily pegou na cratera. Mega Man entrega as cápsulas para o Dr. Light estudá-las. Enquanto isso, o robô que Mega Man encontrou anteriormente se liberta e vai em direção ao deserto.
Mega Man vai atrás e luta com ele brevemente, mas ele percebe que claramente o robô misterioso não está lutando sério. Mas antes que Mega Man possa fazer qualquer coisa, o robô misterioso foge e Proto Man aparece, orientando o Mega Man sobre a nova fortaleza do Dr. Willy. Mega Man parte atrás do Dr. Willy, mas é capturado por um robô estranho gigante. Ele é então salvo pelo robô misterioso de antes, que se apresenta como Duo. Antes de Duo cair na Terra, ele estava lutando com um robô maligno no espaço. Eles batem um no outro e os dois caem na ilha, que era do Dr. Willy. O robô maligno foi destruído, mas a sua energia não. E é a energia maligna que o Dr. Willy pega no começo do jogo. Duo explica para Mega Man que seu objetivo é destruir toda a energia maligna no universo. Explica que Willy está usando a energia maligna para deixar seus robôs mais fortes. Ele também explica que a fortaleza de Willy está protegida por um campo de força ligado a mais 4 robôs que estão ao redor do mundo. Estes sendo Searchman, Swordman, Astroman e Aquaman. Não da DC. Então Duo parte para destruir a energia maligna ao redor do mundo e Mega Man parte para destruir os 4 robôs restantes. No final, Mega Man infiltra a fortaleza e encontra Bass no meio do caminho, que desafia Mega Man para uma luta mais uma vez. Mas dessa vez Bass está confiante que vai vencer, pois além do super adaptador, ele está usando a energia maligna para aumentar o seu poder. Mas como esperado, Mega Man vence Bass mesmo assim. Quando finalmente alcança o Dr. Willy, Mega Man é pego numa armadilha e fica imobilizado, sendo assim um prato cheio para o Dr. Willy. Willy então dispara seu canhão em Mega Man, mas Duo aparece e leva o impacto para ele. Duo, agora imobilizado, é salvo por Proto Man. Mega Man agradece Proto Man e vai para cima do Dr. Willy. Como sempre, Mega Man derrota Willy, como de praxe, o cientista pede perdão e misericórdia. Enquanto Mega Man repreende Willy por usar a mesma desculpa depois de tantas tentativas, a energia maligna do Dr. Willy possui o Mega Man. Dr. Willy fica horrorizado, mas usa a oportunidade para escapar. Duo consegue salvar Mega Man e destrói a energia maligna dentro dele. Duo vai embora antes que Mega Man acorda, mas Proto Man diz para Mega Man a última mensagem de Duo para ele. Obrigado. Desde a última derrota do Dr. Willy, a paz retornou ao mundo. Quando as pessoas começaram a esquecer sobre Willy, os robôs ao redor do mundo começaram a enlouquecer, e esses robôs eram criações do Dr. Light. O Dr. Willy interrompe as programações de televisão para anunciar que essas catástrofes não são obra dele, mas sim do Dr. Light. Ele então mostra um vídeo onde o Dr. Light aparece, provando seu envolvimento nos surtos robóticos. Dr. Willy, na maior cara de pau, dá o número da sua conta bancária e diz que vai aceitar doações para construir o seu próprio exército de robôs para deter os robôs do Dr. Light. Mega Man rapidamente se voluntariou para limpar o nome do Dr. Light e foi investigar a razão do problema. A polícia foi rapidamente prender o Dr. Light, que foi com eles pacificamente para provar sua inocência. Enquanto isso, Mega Man vai atrás dos robôs que estão causando problemas. Concrete Man, Tornado Man, Splash Woman, Plug Man, Jewel Man, Hornet Man, Magma Man e Galaxy Man. Depois de derrotar alguns, Mega Man descobriu que os robôs deveriam ter sido descartados e enviados ao ferro velho, pois já haviam expirado a data de validade de todos eles. Quando Mega Man derrota o último robô, ele traz um pedaço da memória para análise no laboratório e encontra um vídeo de memória do robô. E como esperado, os robôs haviam sido reprogramados pelo Willy para que se voltassem contra os humanos ao invés de serem destruídos. Depois de Mega Man ter visto o vídeo, Dr. Willy aparece no laboratório e rouba a peça de memória e zarpa para o seu mais novo castelo. Mega Man rapidamente vai atrás, lutando com vários robôs poderosos financiados com o dinheiro das doações que o Dr. Willy recebeu. No final, Mega Man venceu novamente e mostrou para o Dr. Willy todas as vezes que ele pediu desculpas. Apesar de Willy parecer arrependido dessa vez, ele enganou Mega Man, o fazendo acreditar que o Dr. Light estaria preso numa cela ao lado. Mas era mentira, e Mega Man acaba sendo eletrocutado pelo Dr. Light falso que estava preso. O laboratório do Dr. Willy se autodestrói e prontamente chega a tempo de salvar Mega Man. Light é liberado da prisão e decide então encontrar novos propósitos para robôs com datas de validade expiradas. Dr. Willy misteriosamente desaparece. Uma nova doença chamada Roboenza, baseada no vírus real influenza, começa a se espalhar e a infectar os robôs, e a infecção resultava no desligamento dos robôs, o que começou a atrapalhar o dia a dia dos humanos. Ro acaba sendo infectada pelo vírus e a situação só piora porque o tempo passa e uma cura não é encontrada. Um mês após o surto, vários robôs começaram a ficar loucos e querer dominar o mundo.
Um dia, Willie aparece no laboratório do Dr. Light com seu OVNI danificado e Mega Man o ajuda. Willie diz que os robôs infectados com roboês atacaram seu OVNI e roubaram as partes de uma máquina de fazer remédios que ele estava trabalhando para curar o vírus. Mega Man aceita recuperar as partes roubadas dos 8 robôs. Esses robôs são Blade Man, Pump Man, Commando Man, Chill Man, Ship Man, Strike Man, Nitro Man e Solar Man. Antes do Mega Man ir, Proto Man chega e diz que vai ajudar o seu irmão nesse trabalho. Depois de derrotar 4 robôs, Willie aparece com um protótipo de cura para Ro e pergunta para o Mega Man se ele está sentindo sintomas da doença. E Mega Man responde que se sente bem. Mas quando o último robô é derrotado, Mega Man acaba sendo infectado com o vírus. Dr. Willie então revela que ele mesmo é o criador do vírus e que todos os robôs que desejarem a cura deverão servi-lo. Ro, que havia guardado a sua cura, entrega para Mega Man, que é curado e vai atrás do Dr. Willie, junto com Proto Man novamente. Porém, dentro da fortaleza do Willie, Proto Man é infectado com a doença, mas Mega Man o salva, que havia conseguido uma amostra extra da cura. Willie é então derrotado mais uma vez na sua base espacial, mas então é descoberto que ele ironicamente estava doente, provavelmente com o equivalente da roboenza para os humanos, a influenza. Mega Man, que não poderia deixar o Willie morrer, leva ele para o hospital, mas Willie escapa alguns dias depois. Surpreendentemente, talvez como um ato de gratidão por ter sua vida salva por Mega Man, Willie deixa no hospital as curas para o roboenza, o suficiente para todos os robôs. Dr. Willie se lembra do seu projeto esquecido há muito tempo, o projeto Double Gear, que foi descartado pelo comitê da faculdade. Dr. Willie então recria esse projeto e rouba 8 robôs do Dr. Light para aplicar o novo sistema. Esses robôs são Blockman, Fuseman, Blastman, Acidman, Tundraman, Torchman, Impactman e Bounceman. Para equiparar Mega Man com a situação, Dr. Light, contra sua vontade, instala o protótipo de Double Gear que ele guardou do Dr. Willie anos atrás no Mega Man 1, lembra? Com a ajuda do sistema Double Gear, Mega Man derrota os 8 robôs. Dr. Willie então revela a localização da sua nova fortaleza e desafia Mega Man. Como já é esperado, Mega Man derrota Willie pela enésima vez. O cientista implora, como sempre, mas insiste que Mega Man apenas venceu porque usou o sistema Double Gear do Dr. Willie. Dr. Light chega em pessoa e pede para Willie se redimir de seus erros, já que Mega Man mostrou que a pesquisa dos dois podem trabalhar juntos. Mas Willie recusa e foge da fortaleza, que começa a desabar. Os heróis então vão embora, levando os corpos dos robôs que Mega Man derrotou ao longo desta aventura. Os jogos principais da saga clássica acabam aqui, e eu acho que vocês já sabem que a continuação dessa saga é a saga Mega Man X, né? Mas infelizmente eu tenho uma notícia ruim. A Capcom nunca revelou oficialmente o que acontece entre essas duas sagas. Claro, existem algumas teorias famosas, por exemplo, a teoria de que o Zero matou todos os robôs originais enquanto estava ativo. Essa teoria é reforçada porque no final de Mega Man 2, The Power Fighters, Zero aparece logo após a sua criação, e Dr. Willie garante que o objetivo de Zero era destruir Mega Man e Base. Vamos esperar que a Capcom tome vergonha na cara um dia e dê à saga Mega Man o respeito que ela merece e conte a saga da história direito. Obrigado, até a próxima.